chamado de Deus, anunciando e pregando o Evangelho a essas pessoas. Diante disso, também, nós temos o acampamento. Eu gostaria muito de pedir a sua colaboração para essa semana. Eu acredito que essa semana aí vai chegar o salário de alguns e você ter a oportunidade de fazer a inscrição. Nós colocamos a inscrição até o dia 15. Mas aproveita agora que já vai entrar o salário dia 5, quinta dia útil do mês, essa semana. Aproveita e faça a sua inscrição. Por que eu peço isso? Para facilitar a nós já organizar melhor o acampamento com a quantidade de pessoas. Então eu peço para aqueles que são mobilizadores, já façam um engajamento extra essa semana para falar com seus grupos. Peço para cada líder, de jovem, de adolescente, discipulador, para se engajar a galera a se inscrever, para que a gente possa ter previsões melhores e preparar o nosso trabalho. Eu vi ali que a gente já pegou a doação de alimento para o acampamento, né? Nós recebemos algumas doações de alimentos para o acampamento. São quantas cestas? 10 cestas básicas, né? Então, já ajuda bastante. Se você quer abençoar financeiramente, se você quer fazer a sua doação, faça a sua doação. Realmente nós estamos fazendo esse acampamento, crendo na provisão de Deus. Então, faça a sua doação para o acampamento. E eu peço para você que vai servir. Se você for servir no acampamento, vamos ver aqui. Se você tiver certeza, não tiver certeza, não precisa levantar a mão. Quem aqui tem certeza que vai servir lá no acampamento, vai ajudar? Levante a mão. Tá bom. Então, faça a sua inscrição, por favor. Mesmo que você não vá pagar agora, sabe? Faça a sua inscrição, porque a gente tem a planilha e aí a gente consegue saber quem vai estar servindo. Lá não tem a pergunta, mas é fácil a gente saber, bater o olho, saber quem vai estar lá para servir. Então, faça a sua inscrição e a gente já vai conseguir trabalhar para dividir as equipes. Então, se eu não me engano, a gente marcou para dia 8, dia 9, nós já vamos separar as equipes, montar as equipes, para a gente já estruturar o nosso o nosso acampamento. Então, se você vai servir, quem vai servir e já fez a inscrição, mesmo que não pagou? Maravilha, que bom. Então, a galera aí, faça a sua inscrição. Quem dos adolescentes, dos jovens já fizeram a inscrição? Levanta a mão. Bacana, maravilha, perfeito. Então, oi? Entendi. A Patrícia perguntou, quem vai para se divertir, levanta a mão. Então, conto com você, com a sua oração. Amanhã é o grande dia. A Lúcia vai entrar em contato. A Lúcia não está aqui, né? A Lúcia vai entrar em contato lá com a pessoa que está responsável pelo ônibus. Vamos ver as notícias que nós teremos, tá bom? E vamos continuar. Dia 14, teremos o segundo pré-acampamento. Se eu não estou enganado, me corrijam aí, às 18h30, né? Segundo pré-acampamento, jovens, adolescentes, estão convidados, já tragam seus amigos, seus vizinhos, seus colegas. Pré-acampamento, o primeiro foi muito bom, já fiquei sabendo aí que foi super top. E aí teremos o segundo pré-acampamento, dia 14 de março. Tá bom? Irmãos, vamos então para a palavra de Deus. Está cansado de ouvir sobre Esther? Não? Alguém leu o livro de Esther? Alguém leu o livro de Esther? Ah, o Luiz leu. Isso aí, Luiz. Eu também li. Eu li algumas vezes. A irmã Olga leu. Irmãos, nós iríamos terminar. O Lucas já pode ir.
Nós iríamos encerrar a série na semana passada, mas durante a leitura do texto, Deus colocou uma outra direção, e aí eu trouxe uma outra direção daquilo que eu havia preparado. Então hoje a gente vai trabalhar o mesmo texto que nós lemos a semana passada, mas de uma outra forma. Poxa, mas como isso, né? Aí, vamos aproveitar a teologia. Existe uma aula de teologia que chama homilética, que é a arte da pregação. Existe eu não sei se tem esse, eu acho que não sei se tem, mas existe uma aula, né, que fala do sermão expositivo temático, né? Aproveitando aí a teologia. O que é o expositivo temático? Você expõe o texto e você consegue fazer vários temas a partir do texto. Então, na semana passada, eu fiz uma temática sobre orgulho. Orgulho, soberba, vaidade. E hoje eu vou falar sobre o tempo oportuno, no mesmo texto, né? Então, ele é um texto expositivo, que você expõe a Bíblia, porém, temas diferentes. Então, olha só. Se você quiser fazer teologia, aprender mais sobre homilética ou outros assuntos, procure o professor Carlos. E detalhe, é gratuito, tá? Eu tive que pagar o meu curso de teologia, meu curso de pós em teologia, tudo pago. Você está tendo a oportunidade de fazer gratuitamente. Então, vai deixar essa oportunidade passar? Fica no ar aí, né? Bom, abra sua Bíblia em Esther, capítulo 6. Dessa vez eu não vou ler os 3 capítulos, tá? Capítulo 5, desculpa. Eu só vou ler o comecinho, porque nós já lemos a semana passada. Esther, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler só o começo aqui e a gente já começa. Nossa, eu estou em Esdras, só um minutinho. No terceiro dia, Esther se aprontou com os seus trajes e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. 2. Quando o rei vinha a Esther, parada no pátio, ela alcançou o favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. E Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Só aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Eu venho pedir ao Senhor mais uma vez, usa a minha vida, ó Pai. Eu não quero falar de mim mesmo, eu não quero falar aquilo que eu acho, o que eu penso. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha falar através da minha vida, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale com os meus irmãos. Que esta palavra venha transformar as nossas vidas. Que esta palavra venha nos curar, nos restaurar. Que esta palavra venha alimentar as nossas vidas, Senhor. Eu te peço, Senhor, fale conosco, Senhor. Fale comigo, Senhor. Fale ao meu coração. Eu preciso ouvir a Tua palavra. Fale ao coração dos meus irmãos. Fale com a Tua igreja, Pai. Nós precisamos da Tua direção. E mais uma vez eu peço, Senhor, usa cada pessoa, Pai, que sobe nesse púlpito para pregar a palavra. Que essa pessoa seja inspirada pelo Teu Espírito Santo. Abençoe cada um que ministra a palavra aqui nesta igreja. Capacite cada um, Senhor. Não só aqui na leitura no domingo, Pai, mas nos encontros, nos grupos, na sala das crianças, Senhor, com jovens, adolescentes, cada um que prega, que discipula, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, venha falar com a Tua igreja. Que o Teu povo, Senhor, seja submisso à Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos,
Quantos de nós perdemos a nossa fé ou chegamos a vários questionamentos por conta do tempo? Quantos de nós falamos assim, está demorando? Nossa, mas há quanto tempo que eu estou passando por isso? Nossa, quando vai vir a minha bênção? Senhor, em qual tempo virá o meu livramento? E nós abalamos a nossa vida por conta do tempo. Ainda mais nós, hoje, que conseguimos tudo muito rápido. O tempo para nós hoje, talvez é uma das coisas simples de ser resolvida. Questão de informação, de receber uma mensagem, levar uma mensagem. É rápido ter informação, receber informação. Hoje tem produtos que você compra no mercado, na rede online, você recebe no mesmo dia, no dia seguinte. Então a nossa relação com o tempo, hoje, ela é facilitada. E talvez com Deus nós pensamos que é da mesma forma. Que Deus tem que agir no nosso tempo. No tempo que nós esperamos. No tempo que nós queremos. E a nossa fé, a nossa vida, ela é abalada por conta do tempo. Porque achamos que está demorando. E nós esquecemos que Deus tem o seu tempo oportuno. Deus tem o tempo oportuno. Ou seja, o tempo certo de agir e de fazer as coisas. Só que nós cristãos somos mimados, porque nós queremos as coisas no nosso tempo. Mimados ao ponto de não aceitar o tempo oportuno de Deus. Mimados ao ponto de se revoltar com Deus. Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Aqui agora, nessa leitura que nós vamos fazer, nós vamos perceber Deus agindo na dimensão do tempo oportuno. Nós vamos ver em cada detalhe o tempo de Deus, a ação de Deus. E é o que esse livro ele nos ensina. Deus agindo sobre as nossas vidas. Nós pensamos que Deus parou de agir. Nós pensamos que Deus não está nos respondendo. Só porque nós determinamos, quantas vezes nós determinamos, Senhor, olha, 30 dias para o Senhor me responder. E aí, dia seguinte, 31º dia, nada de resposta. Aí você fala, e agora? Mas a questão é que você determinou o tempo. O tempo oportuno é dele. Ele que vai dizer o tempo. Ou quando você negocia com seu filho, é ele que diz o tempo para você. Ou é você que fala o tempo para ele. E parece que com nós é diferente. Nós que queremos determinar o tempo das coisas para com Deus. O seu filho não tem que esperar você. O seu filho não tem que esperar. Pai, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Se ele tiver, se você quiser dar, ele vai ter que esperar o seu tempo. Não o tempo dele. E nós precisamos estarmos submissos ao tempo de Deus, à vontade dele, ao tempo oportuno de Deus. Então no capítulo 5, versículo 1, 3 dias depois, Esther vestiu os trajes reais. Esther precisa ir até o rei para pedir o livramento do povo. O povo seria aniquilado, o povo seria morto. O que Esther faz?
ela não vai de uma hora para outra. Esther espera. Ela espera 3 dias. Primeiro ponto, irmão. Deus está agindo no tempo. Se Deus está agindo no tempo, porque muitas vezes eu quero passar à frente de Deus. Porque muitas vezes eu quero tomar atitudes por impulsividade. Esther sabia da dimensão do perigo, mas mesmo assim, ela esperou 3 dias em oração. Antes de tomar qualquer atitude, o que você deve fazer? Orar. Porque tem um Deus que está à frente da sua vida. Nós aqui entregamos o nosso coração a Deus. Se nós entregamos o coração a Deus, todas as áreas das nossas vidas devem ser consagradas a Deus. Você não vai só orar quando você for ensinar a Bíblia, quando você for fazer alguma coisa da igreja, não. A oração deve fazer parte de toda a sua vida e de todas as suas escolhas. Eu estava conversando até agora há pouco, quem se lembra aqui da irmã Edith, né? Foi membro da igreja durante muito tempo, uma mulher de oração, e ela não fazia nada sem orar. Decisões mínimas da vida dela, ela queria direção de Deus. Um senhor, uma vez, ele queria pintar a casa dele, o sogro, ex-sogro da Luciana, o sogro falecido da Luciana, ex-membro da igreja também. E ele queria pintar a casa dele de uma cor. Não, ele queria pintar a casa dele. Ele pediu para Deus direcionamento. Deus, qual é a cor da casa? Que casa eu devo pintar? Que cor eu devo pintar a casa? E aí, ele orou, Deus mostrou para ele escolheu uma cor, e depois ele conta uma história que essa cor foi ponte para alguma coisa, eu não lembro o quê. Mas nós precisamos aprender a orar por tudo. Porque Deus está agindo no tempo dele. E eu preciso estar alinhado ao coração de Deus. Não haja por impulsividade, irmão. Quantas decisões você quer tomar na sua vida? Quantas questões você quer tomar? Ore ao Senhor. Só que também não adianta só orar. Tem crente que pega isso e fica orando a vida toda. Orando, e não age. Esther orou 3 dias e ela se preparou. Diz o texto que ela se vestiu de trajes reais. Ela foi como uma rainha diante do rei. Ela não foi de pijama, não foi com qualquer roupa, ela foi com uma rainha diante de Deus, porque de fato ela era rainha. Então muitas vezes nós oramos e não nos preparamos. A gente não se prepara. A gente só ora e não se prepara. E aí também é muito fácil. Deus está no controle da minha vida, então eu não preciso me esforçar. Quem não quer ter uma vida assim? Olha, para eu fazer essa série aqui, eu estava tentando calcular quantas horas eu estudei para pregar aqui. E vamos falar, o que eu prego aqui atinge uma porcentagem de 55% ou 60% daquilo que eu absorvi. Para pregar aqui no domingo, talvez no mínimo eu gasto de estudo, não estou contando oração, umas 4, 5 horas. 5 horas de estudo para pregar no domingo. É uma preparação. Seria mais fácil para mim chegar aqui e simplesmente, Senhor, me revela a tua palavra. Seria tranquilo, porque aí na hora de almoço eu não ia ficar estudando. Eu ia estar dormindo, eu ia estar assistindo a minha série, fazendo um monte de coisa, lendo o gibi, né? Assistindo Chaves, Chapolin.
Mas não. Eu entendo que eu preciso orar e eu preciso me preparar. E outra coisa, quando eu falo de preparo, eu também falo de investimento financeiro. Porque eu preciso estudar a parte histórica, a parte cultural, eu tenho que estudar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter materiais. E aí, eu tenho, vamos dar um exemplo? Irmãos, eu estou falando aqui, eu estou dando um exemplo, porque eu quero te estimular. É uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia que eu paguei, mais ou menos, acho que uns R$300. R$300 eu paguei numa Bíblia. Para isso eu tenho, se eu não me engano, eu tenho 3 comentários bíblicos, eu tenho um dicionário. Olha, eu não sei o valor. Não é um valor barato. Não é um valor barato. E fora o que eu investi para estudar. Ou seja, fiz teologia, fiz pós, enfim. Tudo investimento, preparação. Então alguns querem servir ao Senhor, mas não querem se preparar. Não querem se preparar. Quando eu fazia parte de louvor, eu falei, eu não, precisava de um contrabaixista. O que eu tive que fazer? Tive que aprender, né? Porque eu não paguei o curso. Minha mãe que pagou para mim. Obrigado, mãe. Ela pagou meu curso de contrabaixo. Mas ela pagou para mim. Teve que pagar. Não teve a unção do contrabaixista, né? Para vir a unção e os seus dedos começarem a tocar. Então Esther, ela se preparou. Eu gostaria de perguntar para você o quanto que você tem se preparado para a sua vida. O quanto que você tem se preparado para a sua vida. A gente não quer se preparar. O brasileiro, irmão, é difícil. A nossa cultura é uma cultura preguiçosa, irmão. Que não lê, que não estuda, que não se prepara. Aí quando se converte, o que ele faz? Deus vai fazer por mim. Eu só vou orar e Deus vai fazer. A gente coloca na conta de Deus. Esther orou e ela se preparou. Ela foi com as vestes apropriadas diante do rei. Então, esperar em Deus não é passividade. Enquanto eu oro, eu me preparo. Enquanto eu oro, eu busco capacitação. Fazer as coisas de Deus não é fazer de qualquer jeito, é fazer com conhecimento, é saber aquilo que você está falando e fazendo. É Deus que vai capacitar, é Deus que vai agir, mas eu preciso me preparar. Então Esther orou, se preparou e ela foi diante do rei. Você precisa orar, se preparar e agir. E agir. Não adianta só agir sem se preparar. Não adianta se preparar e não ter oração. E não adianta orar e ficar parado. Você precisa das 3 coisas: oração, preparação e ação. As 3 coisas você precisa fazer. E foi o que Esther fez. Ela foi diante do rei. Versículo 2. Quando Esther chega diante do rei, o rei estendeu-lhe o cetro de ouro. Ou seja, ela poderia ter acesso ao rei. Vale lembrar, como eu falei a semana passada, ali ela poderia ser morta. Por que ela poderia ser morta? Porque ninguém poderia se apresentar diante do rei sem ser chamado. Só que quando Esther, depois da oração, da preparação e da ação, Esther chega diante do rei. E o rei estende o cetro. Ou seja, depois do primeiro passo, o caminho é aberto. Por que muitas vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas? Porque nós não damos o primeiro passo. Se Esther ficasse paralisada, se Esther não se preparasse, e aí Wesley, beleza?
Seja bem-vindo. De novo, desculpa. Muito bom ter você aqui, viu, Wesley? Se Esther não tivesse se preparado, se ela não tivesse dado o primeiro passo, nada disso teria acontecido. Ela viveu o que viveu porque ela teve coragem. O primeiro risco, irmão, o maior risco é dar o primeiro passo. Quantos de nós estamos paralisados? Quantos de nós estamos paralisados? Qual decisão você precisa tomar e não tomou? Qual atitude você precisava tomar e não tomou? Porque não deu o primeiro passo. Às vezes está paralisado no emprego, numa condição, num trabalho, numa capacitação, até espiritualmente falando. Ficamos acomodados, paralisados. Quando Esther dá o passo, o rei levanta. O rei dá abertura para ela falar até ela. A única forma de você viver dessa forma, a única forma de você viver os milagres de Deus é dando o primeiro passo. Eu me lembrei agora que quando eu ia casar, a gente estava preparando um casamento, eu e a Patrícia, e eu falei assim, como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter uma casa, móveis, um monte de coisa? Não é possível. Eu era um estagiário. E aí na minha cabeça eu ia morar com a minha mãe, não era? Olha só que viagem. Porque eu não tinha dinheiro para casar. Aí eu ouvi numa pregação sobre fé e tal. Deus falou comigo. Cláudio, você precisa dar o primeiro passo. Pronto, eu dei o primeiro passo. Casei, deu tudo certo. Milagre, um monte de coisa se abrindo. Agora se eu estivesse lá, estaria eu lá o tempo todo. Como é que eu vou casar, Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Então, irmãos, nós precisamos dar o primeiro passo. É hora de você ativar a sua fé. É hora de você ativar a sua fé para você ver as portas se abrindo. E aí eu pergunto de novo, faz quanto tempo que você está esperando para dar o primeiro passo? Faz quanto tempo você está na beira da piscina e não mergulha? Faz quanto tempo que você está esperando? Se você quer viver as bênçãos de Deus, você precisa andar por fé. Porque Ele está trabalhando. Ele está agindo. Ele está se movendo. E você precisa embarcar, irmãos. Você precisa embarcar e caminhar. Esther chega diante do rei. No versículo 5, versículo 5 ainda, do capítulo 5, o rei pergunta, o que você quer? Ela diz, olha, eu preparei um banquete para você. Poxa, Esther não vai falar o que ela quer logo, fica três dias orando, se prepara, chega diante do rei, por que não liberta logo o povo, resolve isso? Não, Esther, ela é estratégica, ela prepara um banquete, ela não age por emoção. Cuidado, irmão. Não haja pela emoção, seja direcionado. Haja por direção. Haja por direção, não por emoção. A emoção ela muda, os sentimentos eles mudam. Se você tomar uma decisão por um sentimento naquele momento, você vai ter arrependimento, porque aquele sentimento ele vai sair de você, ele não vai permanecer. Os sentimentos e as emoções oscilam. Tomar decisão por emoção é igual a arrependimento. Sabe aquela coisa de brigar e sair batendo o pé? Não faça isso, irmão.
Você é crente. Você é filho de Deus. Ah, quer saber? Também eu vou. Poxa, não é hora de tomar decisão. Não é hora de tomar escolha. Porque o cão arrependido vai voltar, né? Volta o cão arrependido. É a expressão do Chaves, tá? Não sei se vocês... Tem mais pessoas mais novas aqui, né? E aí volta. Por que volta arrependido? Porque toma decisão por impulso. Cuidado. Cuidado que talvez vai chegar uma hora que você vai voltar e as portas vão estar fechadas. Cuidado. Cuidado com as escolhas e com as ações que você está fazendo. Então Esther, ela é estratégica. Ela prepara. Não é porque eu tenho fé que eu vou anular o meu planejamento. Não é porque eu tenho fé, eu vou agir de uma hora para outra. Eu vou agir da melhor forma. E aí, capítulo 5, versículo 8. Depois de preparar o banquete, Esther fala assim. Aí o rei fala, e agora, Esther? O que você quer? Ela fala, então, venha amanhã para o banquete. E eu quero o Amã aqui presente. De novo. Por que não falou logo? Está enrolando o quê? Paciência. Além de estratégia, ela teve paciência. Quantos de nós não temos paciência de passar por tribulações, dificuldades? Queremos resolver logo, agir logo. Tenha paciência. Espera. Às vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, olha, eu vou pensar. Não dá para responder agora. Se eu falar agora, eu vou falar o que eu acho, amanhã eu posso mudar, então me dá um tempo que eu penso. Me desculpa, mas eu não posso ter a resposta agora. A gente quer dar a resposta na hora. Pensa, filho. Tenha paciência. Tenha calma, menino. Calma. Foi o que Esther teve. E por que eu vou ter paciência? Porque eu sei que tem um Deus que está controlando a minha vida. Tenha paciência. Tem um Deus que está agindo na sua vida. Então, calma. Pensa bem. Ore. Vá no momento certo. Irmão, quem confia em Deus, tem paciência. Quem confia em Deus, tem paciência. Quem confia em Deus, sabe o momento certo de agir. Aí no capítulo 5, no versículo 12 ao 14, Amã, ele sabe que tem que voltar no dia seguinte para comparecer ao banquete. Olha, eu estou contando a história meia quebrada. Para você que está perdido, você pode acessar o nosso YouTube. Lá tem a nossa playlist, tem toda a série, continuação. E não deixe de, depois de assistir, deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tá bom? Continuando. Então, Amã, ele sabe que no dia seguinte tinha que comparecer lá no banquete, só que ele fica aterrorizado com a presença de Mardoqueu. Ouvimos a semana passada, que Amã era orgulhoso, soberbo, orgulhoso demais. Então, o que Amã queria? Matar e acabar com... Queria tirar esse problema dele. Pô, Mardoqueu está me enchendo o saco. Bom, por que ele ficou assim? Porque o ego dele estava ferido. O que ele foi fazer? Ele foi buscar conselhos. Então, Amã sai feliz porque foi convidado para participar do banquete junto com Esther e com o rei. Se sente privilegiado porque ele foi o único. Quando ele sai do palácio, ele vê Mardoqueu. Ele fica extremamente chateado. Ele conta isso para os seus amigos e para sua mulher. Fala,
Meia hora eu estava feliz, mas Mardoqueu ali tirou toda a minha alegria. Aí os amigos vão dar conselho para ele. Por que você não monta uma forca de 20 metros e enforca ele? Aí Mardoqueu fala, é uma boa ideia. Agora pensa bem, Mardoqueu é um cara orgulhoso, e vai pedir conselhos. Me acompanha agora nesse raciocínio. As pessoas que aconselham Mardoqueu, aconselham na perspectiva das necessidades de Mardoqueu. O que Mardoqueu quer? O que o orgulho dele seja preenchido. Ele estava com ego. Obrigado, Amã. Obrigado. Vocês estão espertos, hein? Perfeito. Então Amã, por isso que eu vi alguém olhando para mim assim, né? Amã quer que o ego seja preenchido. E aí os amigos da mulher atendem Amã focado nas necessidades dele. Aí, olha o que a gente precisa pensar. Nós, irmãos, quando vamos buscar conselhos, nós precisamos de pessoas tementes a Deus. Porque o que Amã precisava, na verdade, era curar esse orgulho e curar o seu ego. O problema não era Mardoqueu. O problema era quem? Era ele mesmo, era Amã. Só que as pessoas falavam, olha, acaba com Mardoqueu e o problema está resolvido. Não, o problema não estava resolvido. Para resolver o problema, Mardoqueu precisava ser curado. Amã precisava ser curado. Agora, olha só. Quantas vezes, aí eu vou contar a minha experiência, a questão de aconselhamento pastoral, as pessoas chegam para mim com necessidades, e qual que é o meu desafio? O meu desafio é aconselhar. Todo aconselhamento, irmãos, aprende isso, todo aconselhamento espiritual deve ser centrado em Jesus e não na pessoa. Todo aconselhamento deve ser centrado em Jesus e não na pessoa. Se Amã recebe o aconselhamento centrado em Deus e não nele, o negócio seria diferente. Mardoqueu, é o seguinte, a questão não é Amã, o negócio é o seguinte, a questão não é Mardoqueu, a questão é você. A questão é o seu coração. É o seu coração que está cheio de orgulho, soberba. Você que tem que ser tratado. Vocês estão me entendendo? Quantas vezes, irmãos, nós pensamos que o problema está no outro, mas o problema está em quem? Está em nós. Está em nós. Só que para isso, irmãos, qual que é o desafio do líder, do discipulador? É não massagear ego. É não massagear ego. Toma água aqui, por favor. Ainda bem que é o último capítulo da série. Domingo que vem eu não vou pregar, então descansar um pouco. Mas olha só. A gente não está para agradar pessoas. Nós não estamos para agradar pessoas. Quantos conflitos eu já passei por pessoas esperarem de mim massagem no ego e eu não dar. Porque todo aconselhamento é focado em Jesus e não na pessoa. Não na pessoa. A pessoa vem com uma demanda de dor, de tristeza, sofrimento, pensando, pastor, me pega no colo, eu quero chorar. Minha filha, você está sofrendo por conta do seu orgulho, da sua soberba, do seu pecado, da miséria que está no seu coração. Aí a pessoa nunca mais volta para a igreja. Mas, irmãos, nós não estamos para massagear o coração de pessoas, irmãos. Porque as pessoas precisam ser curadas, tratadas, para a glória do nome de Deus.
Mardoqueu foi aconselhado por pessoas. Amã foi aconselhado por pessoas que estavam focadas no ego dele, no orgulho dele. Quando você discipulador, líder, conselheiro, toda vez que for aconselhar, conversar com alguém, Jesus precisa ser o centro. Jesus precisa ser o centro. Porque aí você vai entender o que de fato a pessoa precisa. O que a pessoa talvez precisa é: se arrependa dos seus pecados, mude a sua vida, mude o seu comportamento, se renda a Jesus. Continuando. E aí, pensa comigo ainda. Nesse tempo de espera para o banquete, Amã tem essa ideia. Qual ideia? De acabar com a vida de Mardoqueu. Agora, olha só se Esther descobre isso. Vamos pensar, pensa comigo. Esther fala assim: caramba, Mardoqueu vai ser morto, enforcado. Se eu tivesse dito antes para o rei, isso não ia acontecer. Amã já ia ser pego e já tudo tinha acabado. Então, se ela talvez descobrisse isso, iria atingir a cabeça dela. E ela falava: por que eu não falei antes? Por que eu não disse isso antes? Agora, Mardoqueu vai ser enforcado por culpa minha. Amã estava lá, o rei estava lá, já estava no banquete. Por que eu não disse isso? Por que eu pedi para voltar amanhã? E aí vem uma outra lição. Quantas vezes a gente fica com essa crise na nossa cabeça? Por que eu não falei aquilo? Por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Meu Deus! Quantas possibilidades nós criamos na nossa cabeça? Porque a gente pensa que pode controlar tudo. Porque a gente pensa que pode controlar o tempo. Porque a gente pensa que pode controlar todos os acontecimentos. Nós não somos Deus. Nós não controlamos as ações humanas. Nós não controlamos as decisões humanas. Nós não temos poder para manipular todas as situações. E aí, muitas vezes, nós estamos carregando culpa. Ah, se eu tivesse feito aquilo antes. Se eu tivesse falado isso antes. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, nada disso teria acontecido. Você não sabe. Você não sabe. O que nos resta, então, é continuar caminhando e vivendo. Deus estava agindo. Deus estava agindo. Deus estava agindo. E nós pensamos que as coisas dependem de nossas decisões. Como um jogo de xadrez, que você vai manipulando. Não, não é isso. Não depende de você. Depende da ação de Deus. Depende do poder de Deus. Depende da providência divina. E é isso que nós precisamos aprender. A confiar na providência divina. E aí no capítulo 6 a gente vê isso. O rei está lá, sem sono, e ele não consegue dormir. O que ele faz? Eu quero que a galera me conte aí. Pegue os livros, pegue o livro aí os livros, como é o nome dos livros? O livro dos feitos memoráveis. Pega os livros, pega o livro, conta para mim aí. As coisas que deveriam ser guardadas estão aí guardadas. Conte para mim. E aí, começa a ler, e aí vai contar o dia que Mardoqueu livrou o rei da morte. Aí ele fala assim: Mardoqueu já foi honrado? A galera fala: ele não foi honrado. Agora pensa comigo.
Foi à toa que o rei perdeu o sono? Foi à toa que ele pediu para ler o livro? Não, Deus estava agindo. Deus estava agindo. Então, a gente fica pensando em um monte de possibilidade, irmão. E fica ansioso. Tem que tomar um monte de coisa aí para acalmar, para dormir, porque a gente não está confiando na providência de Deus. Não estamos confiando em Jesus, na obra dele. E aí, a gente vê Deus agindo. Deus, Ele agindo. Então, enquanto Esther está esperando, Deus está trabalhando. Agora a gente entendeu porque esperou 2 banquetes. A gente entendeu o porquê de tudo isso. A gente vai entendendo o tempo oportuno de Deus. Irmão, Deus ele age no tempo dele. Deus se revela no tempo dele. Deus faz as coisas conforme ele quer fazer. Ele age mesmo quando você não vê. Ele age mesmo quando você não enxerga. Ele age mesmo quando você pensa que não tem mais chance. Ele age. E o homem que seria morto, Mardoqueu, seria morto, enforcado, ele foi honrado no tempo certo, no tempo oportuno. E porque nós queremos controlar o tempo, e porque nós queremos agir de acordo com a nossa cabeça, a nossa vontade, o nosso tempo, nós precisamos aprender a esperar em Deus. E aí no capítulo 7, nós vemos, assim como a gente leu na semana passada, Amã, junto com Esther, no banquete, junto com o rei, e Esther fala, olha, o meu povo quer ser morto, o meu povo, tá ruim aqui hoje, hein? O meu povo vai ser morto, e Amã é o mandante, Amã é o mandante, e aí o rei vai lá, e pede para aniquilar Amã. No tempo certo, as coisas acontecem. O povo é livrado. O povo é liberto. Aquilo que iria acontecer, não aconteceu, por conta da providência divina. Tem um texto da Bíblia, Gálatas 6:9. Cadê o Gad? A gente já vai orar. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Será que você já está desanimado? Será que você já desistiu? Será que você já esqueceu? Não se canse de fazer o bem. Gálatas 6:9 vai falar do tempo próprio de Deus, do tempo oportuno de Deus. Nós vemos aqui Deus agindo no tempo dele. Talvez tudo poderia ser resolvido de uma hora para outra, de um jeito simples, mas não. Deus tem o jeito dele. Deus tem a forma dele. E a pergunta que eu faço para você é: você confia no tempo de Deus? Você está disposto a esperar o tempo de Deus sem desistir? Você vai obedecer ao Senhor, mesmo se não tiver tanta certeza? Como é que você está vivendo na dimensão do tempo de Deus? Eu quero pedir para você ficar em pé, por favor. Eu quero orar por você. Hoje nós encerramos a série e nós percebemos esse texto, ele não fala o nome de Deus, não está explícito aqui a ação de Deus, não está
dito claramente o nome de Deus, a ação de Deus, mas é possível ver Deus agindo. É possível ver Deus agindo. Talvez você olhe para a sua vida, é da mesma forma. Talvez você pense que Deus não está presente, que Deus não está fazendo. Você pensa que as coisas vão demorar. Você pensa que não vai dar certo. Você pensa um monte de coisa. Se arrepende do que você fez. Se arrepende do que você não fez. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Mas nesse mês, irmãos, nós fomos chamados a confiar na provisão dele. Na provisão de Deus. Esse mês, Deus chamou cada um de nós para descansar. Descanse, irmão. Descanse. Descanse nas mãos de Deus. Descanse nas mãos dele. A gente não dá conta das demandas da vida. É muita coisa, irmão. É muita coisa. Cada hora aparece uma coisa. É muita coisa para alcançar, para ter, para conquistar. Muita coisa para resolver. Fique calmo. Fique calmo. Fique em paz. Deus está cuidando. Deus, Ele está cuidando. Eu só vou pedir uma coisa para você. Esther, ela cumpriu a missão dela. Ela fez tudo o que deveria fazer. É isso que eu peço para você. Cumpra a sua missão. Viva aquilo que Deus ele tem para você. Não se perturbe pelas coisas da vida. Não se perturbe pelos acontecimentos da vida. Mas entregue o seu coração para Deus. E viva o que Ele tem para você. Queria convidar você a fazer uma oração particular, você e Deus. Feche teus olhos. Entregue ao Senhor as perturbações, as dores. Entrega para Ele. Pode ter. Ore ao Senhor.